outra pergunta, a Maria Angélica Benetasso, nossa coordenadora de regulação médica. Bom, boa tarde a todos. Na verdade, fui contemplada na pergunta da doutora Fernanda, né, que gostaria que você discorresse um pouquinho sobre as dificuldades as estratégias da implantação, né, desse serviço, mas então, já que ocorreu, eu vou aproveitar para falar uma outra coisa. Eu gostaria, assim, de reforçar, né, doutor João, doutora Cristine, juntamente aqui com o meu colega Tiago, a necessidade do engajamento dos municípios. Quando a gente pensa em serviços estabelecidos aqui em Campo Grande, seja no regional, seja na Santa Casa, a gente pensa num volume grande de pacientes, porque eles estão concentrados aqui. Imagino que 40%, 50% do número desses pacientes deva ser do interior. Então, quando a gente encaminhá-los para as suas cidades, eles não ficarão com grande concentração nas unidades que a gente entende que não têm estruturas grandiosas. Mas, com todo esse trabalho, toda essa estratégia discorrida aqui pelo professor, com certeza nós conseguiríamos abarcar esses pacientes mais próximos de suas residências. Então, Tiago, gostaria de dizer, né, juntamente com o doutor João, e fiquei muito feliz de saber que a Michele e a doutora Cristine estão à frente, né, desse grandioso projeto, que nós precisaremos caminhar juntos. Não que eu me oponha de atender os telefones 2 da manhã, 3 da manhã, 5, em decorrência de algumas vagas. O que me incomoda é quando a gente faz contato com o NIR da Santa Casa, do regional, a gente tenha pacientes ali que teriam condições de estar nos seus municípios, né? Isso, além de trazer uma qualidade, né, para o paciente, de estar próximo, porque aquela filha não pode ficar aqui acompanhando a mãe que trabalha, a gente também dá vazão para uma série de outras situações. É um projeto grandioso, parabenizei já o doutor Maurício pelo telefone, quase me acabei ali segurando o choro, mas a gente precisa fazer com calma, com tranquilidade, que o tema requer, mas a gente precisa fazer. Nós precisamos dar vazão para essa necessidade. Então, assim, só parabenizar por toda a organização desse, né, evento. Fiquei muito feliz de estar participando com vocês hoje e vamos trabalhar. Aos profissionais que compõem a Santa Casa, o Hospital Regional, a Unimed, tive o prazer enorme de conhecer a doutora Camila, que me atendeu num momento de bastante angústia, a doutora Priscila também, encontrei ela ali fora. Que vocês nos ajudem, nos dê o suporte para que a gente possa capacitar as equipes do interior. Vocês, com a especialidade, com a expertise de vocês, vai fazer com que o serviço rode melhor e que os profissionais absorvam cada vez mais as informações. Nós precisamos de vocês. Vocês são os profissionais que levarão o conhecimento e a experiência para os hospitais do interior, para que os meus colegas estejam muito tranquilos na realização dessa prática. Obrigado, Maria Angélica. Doutora Érica... aproveitar só esse gancho da Angélica, aquilo que o Alexandre falou, né? Essa forma, porque quando a gente recebe, às vezes, uma demanda assim, a gente já chega e fala, agora, como que nós vamos fazer? Né? E você quer chegar lá agora, reunir a equipe e falar, moçada, nós vamos montar uma equipe e vamos, né? Então, já está na mão da SES, eu acho que esse início dessa construção, né? Esse diálogo, essa comunicação entre a gente lá do interior, aqui a doutora falou no nome dela, né? Às vezes é um telefonema para a gente que possa esclarecer mais do que um simples relatório, né? Porque às vezes eu não, como estava conversando com a doutora Camila, às vezes não vou precisar de aparelho, mas se eu tiver uma equipe mais preparada, né, eu já consigo solucionar aquilo. Então, às vezes falta comunicação entre a gente, cada um trabalhando no seu, pensando às vezes no próprio, né, naquela realidade que está ali. Então, assim, já tranquiliza a gente que a SES vai encaminhar essa trilha que nós vamos ter que fazer, né? Porque implementar o município lá sozinho não dá conta, né, doutor João? Mas é isso, acho que a sensibilidade, ela começa hoje, mas nós ainda estamos em pouca gente aqui, né? Então, nós precisamos expandir mais essa fase da sensibilização e da informação, né, com os prefeitos, né, que acabam dando apoio, suporte para a gente chegar no ponto da implementação. Com certeza. Doutora Érica. Acho que está desligado. Foi?
Primeiro, parabenizar o Alexandre, mais uma vez. É sempre muito bom te ouvir, Alexandre. Agradecer o convite para me participar desse evento. Também fui aluno do Alexandre na pós-graduação. E, Alexandre, você sabe que você falando isso, que eu acho que o mais importante, porque às vezes a gente assiste uma palestra, quando a gente começa a falar de cuidado paliativo, quando a gente começa a ouvir sobre cuidado paliativo, nas primeiras vezes por pessoas que realmente dominam o assunto, costuma ser um assunto que mexe com todo mundo, sensibiliza demais, né? Até porque a gente sempre vale lembrar que todo mundo vai morrer e que a gente perde pessoas sempre, não só na periferia da cidade, mas dentro da própria casa da gente. E a gente sempre se pergunta, né, se a gente vive num lugar que não tem serviço de cuidado paliativo, como as pessoas estão morrendo? O da periferia e o da casa da gente, e os conhecidos da gente. Será que eles poderiam ter morrido melhor? Então, eu sempre digo assim, o cuidado paliativo é para todo mundo, né? A gente se preocupa muito com aquele que não tem o acesso, mas tem muita gente com condições adequadas que morrem muito mal. Então, assim, a forma como o Alexandre estava falando, a estratégia que tem que ser criada, o planejamento estratégico, a gente tem um exemplo muito bom aqui em Campo Grande, Alexandre, porque a forma como você falou, há 6, 7 anos atrás, o Dr. João, não sei se ele já tinha esse planejamento todo definido na cabeça dele, mas a gente começou de uma seguinte forma, porque a gente era sempre aquela questão, falar de cuidado paliativo chocava todo mundo e não tinha muito boa aceitação, até mesmo entre os médicos da instituição. A gente sabia que era uma coisa importante ter, mas muitos médicos, por falta de conhecimento, não tinham uma aceitação do cuidado paliativo e, consequentemente, o resto de toda a equipe também não aceitava bem. E como quem indica o paciente, quem, né, precisava ter. Então, a primeira estratégia que nós fizemos dessa sensibilização, o Dr. João fez, foi proporcionar um curso de pós-graduação com 50 vagas, formado por médicos, enfermeiros, fisioterapeutas. Médicos que trabalhavam na atendimento domiciliar. Está certo que isso foi feito dentro de um grupo da Unimed Campo Grande, mas eu acho que isso pode ser usado de exemplo para você transpassar até para o Estado. Então, era um sistema, né, uma cooperativa de assistência à saúde, e então ele proporcionou primeiro o quê? O conhecimento. É o que ele sempre falava, se os médicos tiverem o conhecimento adequado, eles vão aceitar o serviço dentro do Hospital Unimed. Então, foi proporcionado uma pós-graduação com 50 vagas para médicos e enfermeiros. Então, todos aqueles médicos que estavam na linha, na rede de atendimento, médico do atendimento domiciliar, médico da enfermaria, o médico da UTI, todos foram convidados a participar da pós-graduação. Associado à enfermeira desses setores, os fisioterapeutas desses setores. Então, na verdade, você estava sensibilizando uma equipe multidisciplinar que trabalhava em rede, né? E também médicos que faziam parte do SOS Unimed, que é o serviço de transporte. Então, na verdade, conseguiu sensibilizar toda a rede de atendimento do paciente. Foi feita essa pós-graduação, que durou 2 anos. Nisso, aí o que você falou, a gente tem primeiro, você tem que, antes de você ir implementando, né? Aí o Dr. João pediu que fizesse um projeto piloto dentro da Unimed. E esse projeto piloto começou se a gente for ver, na ponta da rede que a gente tem menos recursos, dentro da domicílio, dentro da Unimed em Casa, que é o nosso serviço de atenção domiciliar, foi feito um projeto piloto que tinham 10 vagas para pacientes. Esse projeto piloto ele ficou 3, acho quase 6 meses, até quando chegou a Camila, né, para instituir isso dentro do hospital. Então, na verdade, depois da gente sensibilizar, a gente fez um projeto piloto, porque você precisava ter números. Custo. Isso custa quanto? Quanto eu reduzo de custo? O quanto eu dou de benefício para o paciente? E aí foi feito esse projeto piloto dentro do serviço de atendimento domiciliar. A partir daí é que se instituiu o serviço de cuidados paliativos dentro do Hospital Unimed. E hoje a gente consegue... Não foi fácil, todos esses anos, mas eu percebi que foi uma coisa que correu de forma um pouco mais fácil, porque todo mundo estava sensibilizado. E aí você consegue hoje atender. Hoje a gente tem a rede, o atendimento domiciliar, você tem a rede dentro do hospital, enfermaria, dentro do hospital UTI,
Hoje, o chefe da UTI, o coordenador da UTI, o diarista, todos fizeram pós-graduação em cuidado paliativo, todo mundo tem o mesmo raciocínio, né? Então, se o paciente precisa ir para a UTI, da UTI ele pode ir para a enfermaria, da enfermaria ele vai para o atendimento domiciliar. Se tiver intercorrência, precisar voltar para o hospital, o SOS Unimed atende, ou se precisar fazer a DO, o médico do SOS Unimed faz a DO. Então, a gente conseguiu instituir o serviço em rede, exatamente nesse planejamento estratégico que você falou que é importante. Então, mas eu tenho uma pergunta para te fazer. Quem está, por exemplo, num município que não sabe de onde começa, porque eu acho que quando a gente começa a ver cuidado paliativo, você fala assim, gente, eu preciso disso. Eu posso precisar disso, meus familiares podem precisar disso, e a população também vai precisar. Mas de onde eles começam? Ele treina os médicos do município dele, ou não? Ele cria um grupo pequeno, que tem um médico, uma enfermeira, dá uma pós-graduação para todo mundo, e aí esse pessoal vai servir de disseminador da ideia. O que você acha que seria o mais prático Na possível? verdade, Érica, eu te agradeço muito e sempre assim, ela sempre, mesmo como aluna, é isso, ela traz uma introdução, um preâmbulo bom e no final ela solta uma boa. Sempre ótima, né? Gente, eu estou vendo tanto, só para levantar a mão para vocês perceberem, quem que foi aluno dessa pós, levanta a mão que está ali, olha lá. Olha aqui que turminha mais boa lá. Ah, estou vendo lá do fundo também. Coisa boa, o casal 20, né? Pessoal, isso é muito interessante. Assim, primeiro de tudo, a gente tem que conhecer o diagnóstico do estado, do município, né, ou da região, ou do hospital, ou da atenção primária. O que eu tenho de diagnóstico? O que eu tenho de gente com formação? Hoje nós já temos mais gente com formação. Então, acho que era interessante, quando vai pensar no estado, tentar pontuar assim, quem eu tenho com formação em cuidado paliativo nesse estado. Porque, às vezes, as pessoas que eu já tenho formadas já são referências para isso, só não encontraram. Eles só estão cada um. Ela está lá no hospital, né, o grupo daquele hospital, o grupo do outro hospital, o grupo do outro hospital. Uma dentista da unidade básica, a outra psicóloga do... Mas está todo mundo separado. Acho que a primeira coisa é assim, quem eu tenho enquanto formação? E eu não tenho dúvida que primeiro, ter um grupo gestor. Um grupo gestor é a referência técnica. O Estado que é quem... para poder ser referência técnica disso e pensar no planejamento estratégico. E agora, uma coisa que não tem como sair disso. A sensibilização pode ser breve, a informação no grupo gerencial, administrativo e assistencial, mas a formação ela tem que acontecer. Então, é necessário selecionar enquanto... Estou falando de Estado, porque nós estamos com o Estado, né? Selecionar, assim, enquanto municípios, o Estado, ele precisa levantar com o secretário quem é a referência, formador de opinião e ponta para ele. Normalmente, iniciam por médicos, enfermeiros e assistente social e ou psicólogo, como a APC. E a partir da formação básica, que às vezes não é uma pós, é um curso de 300 horas, é um curso de 150 horas, é um curso de 120 horas, com uma formação básica em cuidado paliativo, porque nós temos que entender o seguinte, a classificação de especialidades de serviço de cuidado paliativo é assim. Eu quero uma abordagem em cuidado paliativo, eu quero cuidado paliativo geral, ou eu quero cuidado paliativo especializado. A grande massa precisa de cuidado paliativo geral. Ele não vai precisar do especialista. Ele vai precisar do formador de opinião. E o formador de opinião, muitas vezes, é um médico e enfermeiro que está lá na ponta do serviço, que é a mesma ideia que o Dr. João teve. Ele é autodidata em pós de gestão em cuidado paliativo. É a vivência da gestão, né? Então, uma formação básica de 60 a 120 horas dá para sustentar muito bem para começar a discutir uma formação de fluxo do Estado depois. Dá. Entende? É claro, se tiver a pós-graduação e for especialista, melhor ainda. Mas uma formação básica em cuidado paliativo sustenta-se tranquilamente entre os municípios isso. E, às vezes, 2 de cada município que vão reunir para fazer uma formação básica. Eu tenho um exemplo. A Unimed Belo Horizonte está fazendo isso enquanto federação, com todas as singulares, né? Eu estou aprendendo esses nomes agora. Com todas as singulares da Unimed, e está fazendo um curso de 40 horas para quem está nas pontas. Gente, com 2 encontros, eu fui ver o pessoal depois, né? A concepção só de apagar o que não é cuidado paliativo, a ponta já muda.
Entende? Então, caímos de novo na educação. Nós temos que, né, eleger quem são os grandes facilitadores e capacitar basicamente, para depois começar a pensar em protocolo, fluxo, regimento. Porque conversar com isso, com quem não conhece, eu já fui vítima disso. Eu conversava só sobre processo ativo de morte. Só sou paciente em fim de vida. E cuidado paliativo é muito mais antes disso. É a gente pensar num paciente crônico na rede, o que é que eu priorizo? E cuidado, viu, gente? Às vezes, quem ouve isso a primeira vez, dá uma impressão que esse rapaz, que eu não acolhi ele lá e que eu não internei ele, esse eu estou deixando de lado e não estou cuidando. Não. Esse eu estou garantindo qualidade de vida para ele e uma sobrevida que pode ser até maior do que se ele for submetido àquelas questões do hospital. É a gente saber alocar recurso e alocar assistência para aquilo que aquele paciente precisa. Que, infelizmente, a gente põe tudo numa caixinha, né? E assim, UTI para todos, que agrava. Não é para todos. E aí não vai. SAD não vai ser para todos. Hospital não vai ser para todos. Tem gente que a limitação emocional e cognitiva não dá para ser SAD, vai ser hospital mesmo. E está tudo certo. Nós temos é que individualizar a assistência, né? Muito bom. Bom, a Érica colocou, claro que nós já temos assim um esboço de estratégia. E a Érica também falou uma palavra muito importante. Eu acho que eu era um aviador, ou como é que chama? Um automobilista frustrado, porque essa palavra piloto faz parte da minha vida. Eu adoro essa palavra piloto. Tudo que eu faço um piloto antes, para ver se dá certo. E nessa coisa de piloto, Érica, nós já temos algumas hipóteses, que é outra palavra que eu uso muito, você sabe disso. Nós temos o Hospital Regional, que foi o pioneiro de cuidados paliativos aqui no estado do Mato Grosso do Sul, e por pandemias e outros problemas, a equipe, infelizmente, ela foi descontinuada na potência que ela existia. E a gente gostaria muito de resgatar a equipe do Hospital Regional. E não é que a doutora... Quem que é do Hospital Regional? A doutora Marcela, aqui. Você acha que ela está sentada aqui? Por quê? Você acha que a gente dá pontos sem nó? Então, eu queria perguntar para a Marcela, né? Você acha que a gente dá pontos sem nó, né? Então, Marcela, como que você vê essa coisa da gente poder... porque nós temos que começar por um local. E Maurício, nosso secretário, já falou uma coisa. Falou assim, puxa, como é que eu vou começar a tentar capacitar interior, falar com o interior, se o hospital estadual maior de referência terciária não tem uma equipe bem estabelecida? E a Marcela, como chefe da residência médica, como paliativista do Hospital Regional, como que você vê esse desafio novo, Marcela? Que desafio, né, pessoal? Até estou vendo algumas carinhas ali escondidas, né, do regional. E o professor deve lembrar, né, porque na época, antes do Covid, era eu, a Túlia, né, na pós, e a gente sempre falava assim, num hospital funciona assim, no outro funciona assim, e a gente sempre compartilhava as vivências, né, tinha essa troca lá. E com o Covid, infelizmente, isso mudou, né? Essa configuração, o que a gente tinha, não foi mais possível, porque cada um foi redirecionado para uma área, e a equipe multiprofissional que a gente tinha, e a gente sabe que em cuidados paliativos, uma andorinha só não faz verão, né? Tá a Lu ali, que lá sobrou, né, da parte médica, eu e a Lu, mas antes nós tínhamos um serviço de internação, né? Hoje, infelizmente ou felizmente, nós voltamos ao processo de sensibilização, né? Porque nós fazemos o processo de interconsulta, de parecer. E a gente vê o tanto que a gente poderia estar fazendo a mais, mas ainda faltam recursos, seja recurso humano, seja recurso educacional ainda, isso falta, porque a gente é um universo de pacientes de potencialidade, né? Nós temos um ambulatório,
que, infelizmente, a gente só consegue atender a nossa rede, os encaminhamentos internos do hospital. E esses encaminhamentos, a gente sabe que uma consulta de cuidado paliativo, a gente não atende só o paciente, a gente atende a família, às vezes o cachorro, o papagaio, né? E ela tem uma duração muito maior. Então, o número de pessoas que a gente consegue atingir, ele é pouco, mas o que a gente consegue chegar, a gente tem uma resolutividade, uma diferença na vida dessa família que é essencial. Porque, a partir do momento que a gente está aqui, hoje, todo mundo que está aqui assume um compromisso. Porque nós não mais não sabemos. A gente sabe que a gente pode fazer a diferença. E, quando chega um paciente ou uma família, nós, como profissionais de saúde, cabe a nós dizer, olha, talvez esse caminho aqui seja mais fácil. E a gente que tem essa responsabilidade. Então, é um desafio assim, enorme e que a gente precisa de ajuda de outros profissionais, da gestão, que tem nos apoiado incondicionalmente. Olha lá, a nossa representante do SAD, aquela lá. Ó. Alexandre. Eu até falei para o professor, se você viesse com mais tempo, eu ia lá te apresentar o SAD, nós íamos fazer... Então, assim, nós precisamos, né, desse apoio para realmente fazer funcionar e conseguir atingir mais pessoas, aqueles que precisam. Então, a gente, como profissionais de saúde, hoje a gente sai daqui corresponsáveis, né, com uma responsabilidade muito maior do que a gente chegou aqui hoje.